portanto, o objetivo número 4 da primeira prioridade do programa quinquenal do governo já coloca patente a preocupação com as mulheres, não é, que são um grupo vulnerável. E está patente neste objetivo promover a igualdade e equidade de gênero, inclusão social e proteção dos segmentos mais vulneráveis da sociedade. E o que é que isso significa? Significa oferecer oportunidades iguais de acesso aos bens, serviços e satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência dos segmentos sociais mais vulneráveis. Olhando para aquilo que é o grupo das mulheres, que é um segmento que infelizmente tem sofrido a discriminação desde os tempos no mundo e aqui em Moçambique, e é possível nós promovermos o acesso à igualdade quando esta mulher tiver as mesmas oportunidades que os homens têm desde a infância, desde a sua comunidade. Estamos a falar do acesso à educação também, porque não poderemos falar de empoderar as mulheres para que elas não sejam discriminadas, para que elas tenham as mesmas oportunidades, se elas não tiverem acesso à educação. Este país tem mais de metade população do sexo feminino. Então, significa que essa mais de metade do sexo feminino, se ela não estiver preparada para dar o contributo, é um potencial que está a ser subaproveitado. Por isso que vale a pena fazer referência. E Moçambique não só seguir a partir do seu programa quinquenal de governação, mas também tem várias convenções que colocam esta questão que Moçambique também está a par e cumprindo. Portanto, a discriminação, a violência baseada no gênero é punível de acordo com aquilo que é a lei moçambicana. Toda violência é crime. Stop violência doméstica. Saudações, caro telespectador, bem-vindo a mais uma edição do programa Stop Violência Doméstica. Este programa que é produzido em Sofala, nas instalações da televisão de Moçambique, em parceria com a Associação Comussanas e com o Conselho Provincial de Combate ao SIDA, para trazer para si várias histórias de violência doméstica. Vamos ao glossário para saber o que é violência psicológica. Violência psicológica. Qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimentos, humilhação, manipulação, isolamento coercivo, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização e exploração ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Mais uma vez, muito bem-vindo a mais uma edição do programa Stop Violência Doméstica. Hoje vamos falar de um caso que tem aquietado muita gente. Vamos falar da violência doméstica em crianças. E para isso tenho aqui os meus convidados em estúdio. Desde já quero agradecer pela presença e vou mesmo apresentar o Sr. Macário António, que é chefe do Departamento da Criança na Direção Provincial de Gênero, Criança e Ação Social. Bem-vindo. Muito obrigado. Está tudo bem? Tudo bem, obrigado. Tenho aqui também comigo o Sr. Virgílio Francisco Mubai, que é gestor de programas da Associação Comussanas. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado e agradeço imenso pelo convite de estar neste programa que também é de nosso interesse. A verdade, eu que agradeço a presença e mesmo para começar, o nosso tema de hoje é mesmo falar da violência doméstica em crianças. Eu vou começar mesmo com o Sr. Macário. Qual é a apreciação que faz no que diz respeito à violência na criança? Boa noite, senhores telespectadores. Queria explicar que a violência doméstica em criança ocorre na família. Também pode ocorrer na escola, pode ocorrer também na comunidade. Consiste em fazer mal à criança. No lugar de educar a criança, nós violentamos a ela, através de palavras, através de violência física, de bater, no lugar de educá-la. Então, isso chama-se violência doméstica na criança. Talvez explicar
Como é que essa violência pode acontecer? Tem muitas fases. Posso explicar isso? A primeira tem violência física, por exemplo, a criança quando parte um copo, em vez do pai conversar com a criança, dialogar com a criança, explicar como deve tratar o copo, bate na criança. Em vez de educar, está a criar problemas na criança, que nós chamamos de violência psicológica. A criança socialmente não vai ficar bem na família, a criança vai ter problemas da sua mente. Podemos encontrar violência sexual. Existem adultos que enveredam o sexo pelas crianças, que é muito mau. Pode criar deformações na criança, pode também criar problemas psicológicos na própria criança. Muito bem, Sr. Macário, obrigada. Sr. Virgílio, vou mesmo com a mesma questão, visto que também acredito eu que tem trabalhado com crianças. Qual é a apreciação que faz no que diz respeito à violência doméstica com as crianças? Boa noite, muito obrigado pela questão. Relativamente à violência contra as crianças, a apreciação que fazemos é, de alguma forma, uma apreciação negativa, olhando para aquilo que são os aspectos que temos vindo a vivenciar praticamente a nível das nossas comunidades. Esta é a razão principal porque que hoje em dia temos muitas crianças, por vezes, na rua, temos crianças que abandonam, portanto, do seu seio doméstico de convivência, que é a família. Mas também é importante realçar que, mediante esta apreciação, um facto que tem sido de maior atenção para nós relativamente à educação das famílias, porque às vezes pela influência daquilo que é a cultura, as práticas que as famílias têm, dificilmente até a própria família ou o próprio indivíduo que comete este acto que chamamos de violência, que contraria aquilo que são os direitos da criança, não tem o conhecimento ou alerta suficiente que a ação que está a praticar, portanto, seja a violência. Portanto, é uma apreciação negativa, olhando para aquilo que são as consequências ou os efeitos que uma ação de violência causa para as crianças, que a maioria das vezes é retirar as crianças fora daquilo que é o seio de convivência familiar ou fazer com que elas não tenham o gozo pleno dos direitos delas enquanto criança, principalmente a questão de expressão e estar à vontade no seio familiar onde elas crescem ou onde elas convivem com os outros. Muito bem, muito obrigada. Sr. Macário, esteve aqui a falar dos tipos de violência, não é, doméstica, e eu vou perguntar quais são os casos que vocês mais recebem, né, na ação social, de tipos de violência em que as crianças sofrem. Quais são as violências mais frequentes? Os casos mais frequentes na violência que nós observamos dia a dia é a violência física, em primeiro lugar, é a violência psicológica e a violência social. Posso explicar? Por favor. Por exemplo, a violência social. Uma criança é filho do meu irmão, vive comigo. Quando eu compro roupa diferente. Para o filho do meu irmão, compro roupa que não é muito assim interessante, não é da moda. Mas para os meus filhos, compro roupa da moda. Então, nós chamamos aquilo de violência social. Mesmo em termos de alimentares. O meu filho tem um estilo de alimento em relação aos filhos do meu irmão. Então, isso chamamos de violência social. Podemos encontrar também violência psicológica. Quando uma criança faz alguma coisa errada, em vez do lugar de educá-la, aconselhá-la, nós mandamos vir com ela. Damos nomes feios, que isso pode rebaixar a própria criança. Perante os amigos, perante a família, a criança fica rebaixada. Começa a ver que ela não é útil na sociedade. Ela não serve naquela família. Então, encontramos também violência sexual. O sexo também faz parte de violência. Então, na violência sexual, nós podemos encontrar uma criança com deformações. Essa criança não vai andar como
como nasceu, por exemplo, vai ter deformações. Ou pode contrair o HIV, ou pode contrair outras doenças endêmicas. E também essa violência sexual pode também ter problemas psicossociais, psicológicos, digo. A criança pode ter perturbações mentais, a criança pode passar a ter medo dos adultos. Por quê? Porque foi violentado com um adulto. Encontramos também violência verbal, não é? Aquilo que a criança é, na escola, por exemplo, a criança não teve boas notas. O pai, em vez de aconselhar ou dizer que quer ajudar para a criança amanhã ter boa nota, o pai castiga a criança. Ou hoje não vais comer, hoje não vais dormir aqui, hoje não faz isto, hoje não vais tomar chá. Então, esse tipo de violência também cria problemas no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento físico, psíquico e social da criança. Então, estes são os tipos de violência que a ação social tem recebido com mais frequência? Muitas vezes. Mas o mais frequente é violência física. A violência física aparece muitas vezes. A criança dá uma empurrada, vai até ao gabinete de atendimento, chega até o nosso infantário. Porque tem medo de viver em casa. Aquilo que o colega disse aqui, quando a criança sofre de violência física, até tem medo de viver em casa dos pais. São aquelas crianças que nós encontramos na rua. Muitas vezes sofrem de violência física. Muito bem, Sr. Virgílio, quais são os casos, não é, que vocês têm recebido na associação no que diz respeito à violência contra a criança? Não obstante o que esteve a dizer aqui o Sr. Macário, na verdade, os casos mais evidentes sejam casos relacionados com a violência física, não é? Porque esta violência física é a que é mais evidente, a forma como se pratica, a forma como também é reconhecida. Mas, devido aos trabalhos que temos vindo a fazer como uma organização que estamos na comunidade, junto com as próprias comunidades e as lideranças comunitárias, temos vindo também a identificar casos também relacionados com outras formas de violência, como a violência sexual, como a questão da violência psicológica, mas as intervenções que são necessárias para identificar as outras formas de violência, para além da física, são sempre diferenciadas, devido também ao conhecimento que estas mesmas comunidades têm pela forma como se interpreta as outras formas de violência, diferente da violência física. Muito bem. E os vizinhos podem ou não denunciar casos de violência de uma família? Uma criança que está a sofrer violência, não é? Em uma casa e os vizinhos veem que esta criança é sempre violentada. Eles têm este direito de denunciar? Bem, em Moçambique, a violência é tido como crime público e por ser crime público é dever de qualquer um que presencia ou que chega a tomar conhecimento de poder denunciar casos de violência. Infelizmente, por causa do nível de divulgação daquilo que são as políticas e o conhecimento das próprias comunidades, existe esta tendência de considerar uma ação privada do seio familiar ou que cabe àquela família, cabe ao consentimento, portanto, da própria vítima, mas é obrigação de cada um, enquanto crime público, poder denunciar, porque fazendo assim estará a salvar mais uma vida, para além de que o próprio denunciante também terá a possibilidade de ser protegido caso esteja a temer repressões e outras consequências que podem estar relacionadas a como o próprio denunciante avalia o agressor. Muito bem. Sr. Macário, se os vizinhos, não é, podem denunciar, como já disse aqui o Sr. Virgílio, como é que eles podem fazer isso? Existe a linha Fala Criança. Esta linha Fala Criança já foi publicado nas comunidades,
e as pessoas sabem que existe a linha Fala Criança, a linha 16, a linha Fala Criança, as pessoas podem denunciar através da linha criança. É grátis. As pessoas podem telefonar e esse infrator, como dizia o colega Virgílio, pode ter repercussões negativas, porque ele vai ser punido. Porque, de facto, existem também outras leis que protegem a criança, que são leis de proteção, são leis do direito da criança. Então, as comunidades já conhecem essas leis. Nós temos disseminado essa informação a nível das comunidades, a nível das escolas, a nível, através das próprias crianças. Temos o Parlamento Infantil, que trabalha tanto para a divulgação dessas leis. Então, a linha Criança está a trabalhar muito e temos a sede no Chimoio e essa linha Fala Criança fala a nível daqui da Zona Centro. Então, temos tido resultados positivos neste sentido. Muito bem, muito obrigada. O nosso tema do dia hoje é mesmo no que diz respeito à violência em crianças. E vamos agora acompanhar uma peça de reportagem no Infantário Provincial. O historial desta menina é o seguinte: ela era violentada pela mãe, batia sempre, e os vizinhos, por ver que já estava demais, encaminharam o caso às autoridades. Por sua vez, a mãe foi recolhida e foi presa, e a menina parou nas mãos da ação social. A ação social, por sua vez, ao infantário. Então, porque a criança tinha sofrido vários ferimentos por causa da porrada que ela sempre levava, teve que parar ao hospital, ser tratada, até uma vez internou, porque ela vinha com baixo peso. Foi feito o acompanhamento com o psicólogo na Serpis. Semanalmente tinha um dia que devia ir ao psicólogo. E foi sempre fazendo essa rotina. E agora ela já está socializada com os amigos aqui no infantário. Está mais em paz. O conselho que deixo para os pais é que não resolvam o problema com porrada. É preciso conversar com as crianças. E nem com porrada que a criança vai te ouvir, mas sim conversando com ela. A criança tem direito a uma família, saúde, alimentação, educação e bem-estar, para o seu bem-estar. Por isso, vamos cuidar das nossas crianças, conversando com elas, brincando com elas. Em algum momento é preciso conversar com as crianças, porque elas precisam. Stop violência doméstica. Papai e mamãe não pode, criança tem direito de família. Muito bem, conferimos esta reportagem com crianças no Infantário Provincial. Sr. Virgílio, qual é a apreciação que faz da reportagem que acabamos de acompanhar? Bem, esta reportagem, mais uma vez, deixa claro aquilo que são os efeitos que a questão da violência tem para as crianças. Se nós pudermos olhar especificamente para aquilo que é a ação que aconteceu com a criança, nós notamos que em algum momento esta criança passou a se fechar, ela não conseguia mais socializar,
foi necessária a intervenção de um psicólogo para que ela voltasse ao ambiente normal de brincadeiras ou socialização com as outras crianças. Portanto, é mais uma vez a demonstração daquilo que a violência é capaz de produzir numa criança e que, ao fim, ao cabo, esta criança pode estar inibida de gozar em pleno aquilo que, portanto, são os direitos que ela tem enquanto criança. Muito bem, senhor Macário. Bom, como a reportagem dizia ali, já ouvimos a colega lá que estava dizendo como é que essa criança sofreu esse trauma. De facto, a criança estava com problemas de trauma. Foi uma intervenção de um psicólogo para a criança voltar ao seu estado normal, aquilo que nós chamamos de resiliência. A criança voltou ao seu estado normal porque houve uma intervenção de um psicólogo. Porque a mãe, em vez de resolver a criança através de diálogo, conversas, resolvia através de porradas. Então, essa criança teve problemas sérios. As consequências da violência são muito, muito graves. A criança deixa de ir à escola por causa da violência. A criança deixa de brincar com outras crianças por causa da violência. Então, o futuro da criança fica comprometido. E falando mesmo em futuro, qual é o futuro que nós podemos esperar de uma criança que sofreu violência nesta fase toda? Bem, uma criança que sofreu violência tem um futuro comprometido. Se não houver intervenção, como dizia a colega, se não houver intervenção de um psicólogo, intervenção de educadoras, cuidadoras, então essa criança vai ter um futuro comprometedor. Porque essa criança na escola não vai ter bom aproveitamento escolar, porque sofreu de violência. Essa criança, no convívio social, também não vai ter aproveitamento, porque a atividade principal da criança é brincar. Se essa criança não brinca, essa criança não vai desenvolver, não vai abrir suas faculdades mentais. Então, nesse caso, o futuro dessa criança fica automaticamente comprometido. Bem, Sr. Virgílio, poderíamos ter o caso de futuramente termos também uma criança violenta por causa dos casos de violência que sofreu? Bem, as conclusões, a análise a esse tipo de casos, mesmo a própria mãe, que hoje é considerada agressora por ter violentado a menina, pode resultar pelo fato de, durante a infância ou pelo tempo que ia crescendo, também ter passado de situações de violência. Então, o que pode-se esperar desta menina é que, mesmo futuramente, se o tratamento não ter efeitos desejáveis para ela, pode vir a repetir ações de violência, ela que com a própria família que ela própria vir a crescer, a criar, e pode também ter outras implicações relacionadas com a questão da aprendizagem, como estava a falar aqui o senhor Macário, mas também o relacionamento com os amigos e outros com quem ela convive. Pode ser um relacionamento fechado devido a limitações que ela tem de se expressar, porque ela vai reconhecendo que eu fui recebendo porrada por ter feito isto, por ter feito aquilo. Então, sempre que quiserem tentar alguma ação que tenha em vista a similaridade com a que, através da qual recebeu esta violência, ela vai tender a hesitar. Então, com o tempo, ela pode até não se expressar devidamente. Mas, se houver melhores intervenções, ela pode se tornar um adulto resiliente, um adulto que consiga se realizar e que também aprenda que não é através da violência ou através desta agressão que se resolve quaisquer que sejam situações que acontecem com criança ou com outros amigos também que com ela convivem. Muito bem, Sr. Virgílio, tocou num assunto muito importante sobre como é que as crianças podem voltar a se expressar depois de terem sofrido de violência. Sr. Macário, como é que tem sido recuperar a autoestima destas crianças que entram, não é, traumatizadas por causa da violência que sofreram com os seus encarregados? É fácil conseguir recuperar essa autoestima das crianças para que elas possam voltar ao convívio normal? É fácil sim.
é fácil recuperar essas crianças e voltar ao seu convívio normal, depois de um ano de trabalho, fazendo reabilitação psicossocial, através de jogos, através de danças, através de trabalhos manuais, convívio com amigos. Essa criança pode recuperar e voltar ao seu estado normal. Também, outro aspecto importante é direcionarmos, posso dizer, um trabalho muito árduo nas famílias. Porque as famílias são grandes responsáveis que criam esse problema de violência. Acham que com a violência podem resolver seus problemas, podem educar bem a criança. Ainda com a questão do Covid-19, as pessoas já não têm emprego, estão em casa, então a criança é que sofre mais consequência. Qualquer coisa que fizer, logo porrada. Então, esse aspecto não é muito bem para a criança. Falando nisso, desde a pandemia, vocês têm recebido muitos casos de crianças? Muitos casos recebemos. Depois dessa pandemia, muitos casos recebemos. Não pode imaginar, com muitas pessoas sem emprego, estão em casa, as crianças também não iam à escola, estavam em casa. Então, os pais sempre criavam problemas nas crianças. Quando tivessem problemas deles próprios, então esses problemas requeriam para as crianças. Então, tivemos muitos problemas nesse sentido. E temos um número, assim, de casos que foram recebidos desde a pandemia, uma percentagem? Recebemos volta de 6 ou 8 crianças nestas situações. Mas tivemos que fazer uma intervenção, junto com os colegas do gabinete de atendimento, porque, de facto, como dizia o colega aqui, é um crime. Nós temos que envolver os colegas para poder conversar com esses pais. Alguns até ficaram presos. Alguns parentes ficaram presos. As crianças tiveram que ficar no infantário para salvaguardar a saúde delas. Exato. E como é que nós podemos proteger as crianças deste mal todo, Sr. Virgílio? Bem, eu penso que a primeira proteção que nós temos com as crianças é as intervenções que já estamos a fazer. A questão de divulgar aquilo que são os dispositivos legais e tentar, de alguma forma, fazer intervenções que melhor se adequam àquilo que é o estilo de vida das comunidades. Não só olhar para a criança como vítima, ela já é vítima porque sofreu a agressão ou foi de alguma forma violentada, mas também temos esses adultos vulneráveis que, por questões culturais, pelo seu passado, também passou dessas situações. Então, a melhor proteção que nós temos, e é o que neste momento estamos a fazer, estamos a trabalhar, portanto, a nível das atividades que a Comissana está a implementar no âmbito do projeto Wanasana, que neste caso é de alguma forma financiado pela USAID e PEPFAR aqui em Sofala. Estamos mesmo a trabalhar naquilo que é, primeiro, a capacitação dos líderes comunitários, que são eles que no dia a dia lidam com as comunidades, nas reuniões que eles realizam também divulgam os direitos e a necessidade da proteção à criança. Estamos a trabalhar também com os comitês comunitários de proteção à criança, que também têm dentro daquilo que é as suas intervenções, divulgar os direitos da criança e criarem, portanto, nas famílias um ambiente possível de a criança sentir-se segura e a própria família reconhecer ações que pode estar a praticar e que estejam a ferir aquilo que são os direitos da criança. Mas é muito importante também, nesta situação, fortalecer aquilo que é a resposta em diferentes serviços que esta criança pode precisar em caso de sofrer qualquer tipo de violência, porque a melhor proteção também é a resposta
quando um caso é denunciado, ter uma resposta à medida daquele caso, porque isto aumenta aquilo que é a credibilidade da resposta aos casos e também traz mais conforto à própria criança e à própria família e mesmo ao próprio denunciante, sabendo que em caso de eu puder presenciar uma situação e denunciar devidamente, este agressor irá passar pelas mãos da justiça e a criança há de ver, portanto, os seus direitos salvaguardados. Então, isto aqui pode reforçar de alguma forma a proteção da criança a nível do seio familiar, porque é um lugar onde a criança devia sentir o conforto de poder se desenvolver e crescer, portanto, na família. Muito bem, Sr. Virgílio, dos trabalhos que a Associação Começanas tem efetuado no nível da província, quais são os distritos que mais preocupam a Associação no que diz respeito ao nível de casos de violência contra a criança? Bem, nas intervenções que estamos a fazer e olhando para aquilo que é a situação, às vezes mede-se a violência pela capacidade de repórter, mas é mais do que isso. Sim. É mais do que isso. Nós estamos a trabalhar neste momento a nível dos distritos da Beira, Dondo, Nhamatanda e Buzi. E, por sinal, são também os distritos que ações classificadas como, portanto, violências são também incidentes, reconhecendo que pela situação urbana da Beira não é comparável com os restantes distritos. Posso mencionar primeiro que o distrito da Beira constitui, portanto, uma grande preocupação, seguido, portanto, também do distrito de Nhamatanda. São distritos de maior preocupação dentro dos 4 distritos onde estamos a intervir no âmbito mesmo do projeto de crianças órfãos e vulneráveis. Então, esses 4 distritos são distritos que têm, portanto, a nossa atenção dentro das intervenções dos nossos projetos. Muito bem, para o caro telespectador que acaba de sintonizar a nossa estação, este é o programa Stop Violência Doméstica, que está a ser produzido, assim é que é, nos estúdios da televisão de Moçambique, em Sofala. Vamos ao brevíssimo intervalo, voltamos daqui a pouco. Ser testemunha de um caso de violência doméstica e não intervir e ser cúmplice do agressor. Não se deixe enganar. Violência doméstica representa um risco real à vida da vítima. Diga não à violência doméstica. Violência doméstica é um crime público e punível por lei. Por isso, não se cale, denuncie. Muito bem, estamos de volta para o nosso programa Stop Violência Doméstica, onde estamos a falar hoje dos casos de violência doméstica em crianças. Vamos agora acompanhar o depoimento das crianças do Parlamento Infantil. Violência doméstica em crianças é toda aquela violência que acontece no seio familiar ou no ambiente comum familiar, não é? Onde a criança, em muitos momentos, depara em situações em que são maltratadas ou sofrem algum tipo de insulto. Pode causar algum tipo de dano, podendo ser físico ou psicológico. Bom, primeiro que a criança ela sofre psicologicamente, não é? A criança fica traumatizada com aquilo que ela passa. Não só quando a criança leva porrada, mas sim também quando ela presencia uma discussão dos seus pais. Ela vive toda aquela discussão, toda aquela luta, aquela briga, né, entre os pais. A criança fica traumatizada. Físico, temos o mau desenvolvimento da própria criança, o psicológico que vai afetar em muitas outras áreas. A criança já não é social,
não é? Já não consegue conversar com as outras crianças e se sente mais, fica mais acanhada, onde não conversam, não interage com outros membros da família, tem medo de adulto. Neste momento, o primeiro é de encorajar a criança, não é? Dizer que caso aconteça isso com ela, ou neste momento está a acontecer, que ela vá denunciar, é crime. Deixo o conselho a todas as crianças que sofrem violência e também as que não sofrem, que muitas das vezes as crianças têm medo de denunciar, não é? Tem medo de denunciar ou falar com um adulto mais próximo que pode ajudar. Se as crianças terem o hábito, vocês crianças que sofrem de violência, podem não ir à polícia, talvez seja um pouco mais difícil para a criança, pode informar para uma pessoa mais velha, talvez um vizinho, o professor, eles podem ajudar a acabar esse mal que você sofre todos os dias lá em casa. A criança tem que deixar também ficar o conselho para você que está ali, que pratica este ato, dizer que isso não é bom. Bater a criança não é educar a criança, sente com a criança. É melhor educar com amor do que educar com violência. Stop violência doméstica. Muito bem, conferimos os depoimentos dos meninos do Parlamento Infantil. E nós vamos dar continuidade aqui com a nossa conversa. Estamos a falar hoje sobre a violência na criança. Senhor Macário, esta coisa das crianças apreciarem ou vivenciarem atos violentos em casa, com os pais encarregados de educação, mexe com o seu psicológico? Logicamente, porque, como sabemos, uma criança copia aquilo que vê em casa. Por isso que os pais têm que ser espelho para a própria criança. As pessoas mais letradas, as pessoas que têm cultura, mesmo que não são letradas, quando tem uma briga, um conflito, marido e mulher, vão no quarto, discutem os seus problemas lá e saem fora. As crianças não podem vivenciar, porque isso pode criar também problemas psicológicos. Pode criar trauma na criança. A criança vai vivendo com aquele aspecto, afinal vive-se assim. E quando eles crescerem, vão herdar aquilo que viram, aquilo que os pais faziam. Enquanto crianças vão batendo outras crianças, apesar que como o papai e a mamãe batem-se, então eles podem também bater os outros. Para eles é normal. Então é preciso evitar essas situações. Aquilo que nós chamamos de aprendizagem por imitação. Exatamente. E que as crianças são as que mais aprendem, sim, imitando aquilo que são os atos dos mais velhos. Exatamente, é isso mesmo. E o que a ação social tem feito em termos de atividades, não é, para sensibilizar as comunidades a pararem com esses atos de violência contra a criança? Bom, nós temos vários instrumentos de trabalho. A nível das comunidades, o colega Virgílio disse, nós temos primeiro líderes comunitários. Nós sabemos que o líder comunitário na comunidade desempenha um grande papel, porque ele que é o líder, ele que chama os outros elementos da comunidade para sensibilizar. Depois temos os comitês comunitários de proteção à criança, que também trabalham grandemente na comunidade. Esses têm um papel de divulgar, sensibilizar as comunidades sobre o prejuízo, sobre as consequências de bater numa criança. Então, essa mensagem nossa já está sendo acatada. Estamos a trabalhar arduamente, noite e dia, com esses comitês comunitários. A nível de toda a província, nós já temos comitês comunitários. Com o apoio da Unicef, já capacitamos, já formamos os comitês comunitários. Estão a trabalhar arduamente em educar as pessoas, educar a comunidade sobre tudo os seus direitos. Porque a criança tem os seus direitos e tem os seus deveres. Sim. Então, eles educam as crianças, também educam a comunidade para poder denunciar aqueles casos de violência contra a criança. O denunciante não sofre consequência, porque não é revelado o nome dele. Tem a linha Fala Criança que eu disse aqui, ele pode ligar para a linha Fala Criança. Ou pode ir à polícia mais próximo. Dizer, na casa X existe isto. Então, muitas das vezes, aspectos socioculturais, as comunidades não dizem, escondem, tem medo de represálias. Se eu ir queixar ali, eu capaz de separarem-se, depois como vai viver com as crianças. Então, escondem, muitas vezes. Então, nós estamos a sensibilizar noite e dia
para que as pessoas herdem por esses aspectos positivos. Porque nós queremos educar o homem novo, o homem que vai servir esse país amanhã. Muito bem, e é importante então repisar que os vizinhos ou as pessoas próximas à criança violentada podem sim denunciar porque têm a sua identidade protegida. Porque, como bem disse, tem muita gente que tem o receio de denunciar e diz, olha, aquele problema é daquela casa, eu não me vou meter, ou se eu for a queixar, depois vai sobrar para mim, porque depois vão ter conflitos na vizinhança. É importante repisar isso. Sim, os vizinhos devem denunciar esse caso. Eu pessoalmente recebi casos de denúncia da vizinhança, que uma criança estava a ser maltratada, a vizinha veio, passou do lado, veio dar queixa lá. Há uma criança da minha vizinha, está sofrendo muito. Foi uma intervenção lá, a polícia, e foi resolvido o problema. E essa vizinha ficou protegida. Até hoje, não sabe quem denunciou. Então, esse aspecto é muito importante. O vizinho tem esse papel de denunciar aquilo que encontra na outra vizinhança. Só porque os nossos laços, os nossos valores culturais agora estão degradados. Antigamente, um vizinho era família. É verdade. Mas hoje, vizinho já não é família. Cada um tem o seu muro grande, não há conversa, não existe nada. Não se conhece até quem vive naquela casa. Os vizinhos podem ficar até um mês sem nem sequer cruzar. Um mês sem conhecer. Mas antigamente não, as pessoas conheciam-se. Houvesse um problema de maus tratos, não sei o que tal. O vizinho intervia até. Visse uma criança do vizinho encostado numa árvore à noite com um adulto. E aproximava. Amélia, o que está a fazer ali? Amélia corria logo. O vizinho tinha também o papel do pai, não é? Tinha o papel do pai. Mas hoje não. Se ele interpelar a Amélia vai dar uma resposta que esse vizinho não vai conseguir dormir. Você é meu pai? Por que quer me contar? Nem meu pai está lá em casa. Quem é você? Então, nossos valores morais estão degradados. É importante repisarmos e vermos onde é que estamos a falhar no que diz respeito aos nossos valores morais. Vamos agora ao encontro de mais uma reportagem. Vamos acompanhar a história do Abílio. O Abílio é uma das várias crianças que sofreu de violência em casa e por conta disso acabou caindo nas mãos da ação social, graças a Deus, não é? Porque o Abílio sofria de violência e decidiu fugir de casa e graças aos vizinhos o Abílio foi salvo. O avô disse que a mãe perdeu vida. Só que o pai vive, só que quando abandonou na criança, quando morre, deixou assim comigo. Da maneira história, não sabíamos que o Abílio tem pai. Só que depois de perder vida, o avô, já ouvimos que tinha pai. Então apareceu o pai, e nós também a ver que era o pai do Abílio. Só que agora com essa epidemia, então nós dispersamos as crianças. Enquanto acabou se historiar, de dizer que essa criança sofreu depois do bairro, então disse que vinha cá de Maria, chegou até na polícia, sei lá. Só que nos espanta, depois disse que o bairro, disseram que essa criança está a sofrer, o pai bateu. Isso é a história que nós conhecemos. Veio já vizinhos, lhe puxaram até lá nas quadras. Depois saí, fui deixado com a polícia naquele centro de lá, perto do Hospital Macuti. O primeiro dia me bateu uma vez, eu saí. O segundo dia me bateu mais, o terceiro dia me bateu mais. E por que ele te batia? Às vezes eu já a sair, estava a brincar. A Abílio agora está na 5ª classe, né? Sim. A Abílio sonha em continuar a estudar e no futuro quer ser o quê? Bombeiro. Acompanhamos a história do menino Abílio, que sonha em ser bombeiro para poder ajudar as outras pessoas também. Senhor Virgílio, como é que os pais devem reagir quando as crianças geram? O Virgílio disse, olhando para a história do Abílio em si,
Ele disse que o pai batia-lhe sempre que ele saía para brincar. Qual deve ser a postura dos pais quando querem impor ordem nas crianças? Eu penso que, em primeira instância, como pai e educador, quando se pretende inculcar aquilo que é a educação ou a ordem, é preciso encontrar outras formas de comunicação com esta criança, para que a criança possa reconhecer até que ponto, quando o meu pai refere-se a este aspecto, quer que eu tenha limitações naquilo que estou a fazer. É preciso procurar entender a própria criança, porque toda ação que uma criança intenta tem por detrás disso alguma explicação ou alguma motivação. Então, entendendo as motivações, podemos facilmente lidar com as nossas crianças sem precisar, portanto, de colocar aquilo que são as situações de agressão ou de qualquer tipo de violência. Então, como pais, eu olho numa perspectiva em que os pais devem melhor conhecer os seus filhos. Não é? Conhecendo melhor os seus filhos, de melhor maneira também vão poder corrigir algumas atitudes que durante a ação ou reação dessas crianças achem que estão contrário com aquilo que é o princípio de boa educação. Entretanto, o meu maior conselho nisto seria que os pais conheçam melhor os seus filhos para que as suas intervenções sejam resolutas aquilo que é a situação que contraria aquilo que é a boa educação que a família pretende instaurar através dos próprios encarregados de educação. Bem, Sr. Macário, vou mesmo fazer-lhe a mesma pergunta. Como é que os pais devem se impor em relação aos seus filhos para manter a ordem em casa? Bom, eu acho que aquilo que eu disse anteriormente, devido às situações socioculturais, muitos pais perdem esta noção de educar os seus filhos. Porque há pais que saem 4 horas, só volta a 0 hora. Não procura saber se o seu filho comeu, se foi à escola, se alguém ficou doente, não procura saber. Mas se a perceber que partiu um prato, um copo, logo vai a porrada. Se seu filho vai brincar, volta um pouco tarde, não existe nenhum diálogo, só vai a porrada. Não aconselha, não educa. Educar é um processo, não se educa um homem num dia. É sempre educando. A pessoa vai educando. Quanto mais vai crescendo, vai se educando. Mas os pais, então, o que devem fazer é sempre procurar ter diálogo com os filhos, conversar com os filhos, explicar a vida, como se vive. O meu filho pode dizer, pai, eu não quero comer chima hoje. Mas eu devo explicar, papai não tem dinheiro para comprar arroz. Vamos comer chima hoje, amanhã papai vai procurar dinheiro, comprar arroz. Boa conversa. Mas se o meu filho dizer que eu não quero chima, quero arroz, e logo porrada, eu acho que não estou a resolver o problema. A maneira correta de resolver o problema é conversando com a criança. Então, os pais devem enveredar esses caminhos. Não podem pensar aquilo que eles passaram. Porque há outros que dizem, ir à escola o quê? Eu não fui à escola. Meu pai não mandou que você quer ir à escola para fazer o quê? Essa ideia está muito errada. Se o meu pai não tinha carro, eu não posso ter carro. Se o meu pai não tinha carro de alvenaria, eu não posso ter. Então, essas ideias são muito erradas. Então, nós temos que educar nosso filho numa conjuntura, quer dizer, a realidade atual, não é? Porque o desenvolvimento não é estático. Não é estático. O desenvolvimento sempre está a andar. Então, temos que pensar nisso. Então, é por isso que nós sempre pensamos dar ferramenta a esses pais. Eu sei que a maior parte, 98% das pessoas, aqui a nível das cidades, mesmo lá no campo, já conhece os direitos da criança. Criança ir brincar não é motivo de levar porrada. Porque é o seu direito. Só que essa brincadeira tem que ser regulada. A criança tem as suas brincadeiras e tem os seus direitos em casa. Ajudar o papai de acordo com a sua idade. Isso é que temos que educar uma criança de uma forma científica, de uma forma correta. Para ele ter uma educação boa, poder ir à escola bem. Porque um ambiente social bom permite também a criança estudar bem, desenvolver bem.
numa família. Uma criança, quando não desenvolve bem, você há de ver que essa criança está sofrendo numa família. Não está sendo bem educada. Porque educar não é só dar carne, dar bife, não. É dar conselhos bons. Como deve fazer, como deve viver na família. Então, as famílias devem fazer isso. Porque nós queremos amanhã termos quadro nesse país. Para termos quadro é preciso que a educação da criança seja preservada. Prestarmos maior atenção na educação das crianças. Agora, se não prestarmos atenção, é aquilo que estamos a ver hoje nas grandes cidades. Muitas crianças na rua. Se formos a ver, 98% daquelas crianças têm família. E eu uma vez fui fazer um trabalho aqui em Mataquana, com uma criança da rua. Estava 6 meses na rua. Era suja, sem comer, a comer lixo. Fomos de casa do pai, encontramos o pai de manhã com café, leite, hambúrguer, estava a tabichar. Perguntamos, o que está acontecendo? Essa criança é minha criança, é malandro isso. Mas o senhor dorme mesmo, apanha sono? Uma criança seu filho sua. na rua. Estão a ver? Né? Então, são essas coisas que alguns pais fazem isso. Diz que não aguento ele é da rua mesmo, deixa lá. Ele abandona a criança. Então, são situações que, de facto, as famílias têm que prestar maior atenção. Porque temos que educar essas crianças. A comunidade também não pode dizer que é filho do João. A comunidade tem que desempenhar um papel. Porque essa criança amanhã é enfermeiro. Não vai só ajudar os pais. Vai ajudar a toda a comunidade. Vai ajudar o governo. Então, a comunidade tem um papel também muito preponderante de educar essas crianças. Muito bem, Sr. Macário. Sr. Virgílio, estamos mesmo a caminhar para a reta final do nosso programa. Os pais que abandonam os seus filhos são sancionados? Eu penso que deviam ser sancionados, são sancionados, porque este é um tipo também de violência, que o pai é o indivíduo que é tido como quem é o provedor da criança, é quem deve prover esta educação à criança que lhe trouxe ao mundo, é que deve garantir que os serviços que esta criança precisa para um crescimento integral, essa criança tem acesso a esses serviços todos, tem acesso ao calor e conforto de crescimento dentro da família, para que ela seja como tantas outras crianças. Então é importante perceber que pela natureza daquilo que significa ser parente, o facto de um pai estar a se distanciar daquilo que são os cuidados e proteção primária desta criança merece mesmo uma sanção, merece um conselho, acima de tudo, porque, como dizia o senhor Macário, é verdade que a maioria das pessoas que assim procedem são pessoas que não têm o interesse de melhor se informar, não procuram conselhos de como lidar com uma situação de uma criança. Porque pode ser que durante o crescimento desta criança ela tenha sofrido, tenha passado por situações que depois se explicaram por esses transtornos que a criança está a passar. E o facto de o pai não ter a capacidade de como lidar com estas perturbações que a criança tem para poder, portanto, sensibilizar a ela e garantir que ela volte ao seu normal, pode fazer com que o pai opte por negligenciar, ignorar e abandonar, portanto, a criança, porque sente que é uma criança que não se identifica, não caracteriza aquilo que é a educação da família. Portanto, o mais importante do que também sancionar é mesmo garantir maior sensibilização aos pais e garantir que aqueles pais, na verdade, que estão diante desta situação tenham a oportunidade de procurar um consultório, procurar opinião, como é que podem lidar melhor com a criança que tenha um certo tipo de distúrbio que não caracteriza aquilo que é a educação que a família preza. Muito bem, Sr. Virgílio, 30 segundos para últimas considerações, mesmo em torno do nosso tema do dia. Bem, como últimas considerações, eu penso que é importante que todo indivíduo que presencia o ato de violência tenha que denunciar. Há muitos cúmplices mesmo numa família, porque não vamos dizer que entre os indivíduos que vivem numa família ninguém não toma conhecimento que está a ocorrer um ato de violência. Então é importante que primeiro o seio familiar denuncie, os outros também
que tomam conhecimento sobre a violência, seja vizinho, seja amigo, familiar. Não é o problema da família, é o problema de todos, é o problema da sociedade, porque ninguém, na verdade, vai ficar feliz vendo a outra criança violentada. Esta criança que hoje, portanto, está sendo violentada é, se calhar, o marido ou, se calhar, a mulher do seu filho no futuro. Então, vamos tratar todas as crianças de igual maneira. Muito obrigada. Sr. Macário, 30 segundos, Sim, considerações eu queria finais. pedir também à comunidade, os vizinhos, os pais encarregados de educação, para educar bem as crianças. Educar não custa dinheiro. É só tempo, arranjar tempo, conversar com as crianças. Sempre ter diálogo com as crianças. As crianças vão colocar os seus problemas. Não basta apenas enveredarmos pelo caminho de bater, porque vamos criar problemas nessas crianças. Vamos denunciar vizinhos, comunidade em geral, vamos denunciar esses casos que podem criar problemas de integridade física das crianças. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Macário, muito obrigada, Sr. Virgílio, por terem aceito o nosso convite para participar do nosso programa de hoje, onde falamos dos casos de violências em crianças. Nós queremos agradecer aí ao telespectador que ficou bem ligado a mais uma edição do Stop Violência Doméstica. Bater não é educar e as crianças são o futuro do amanhã. Por isso, vamos dizer Stop Violência Doméstica. Até a próxima. Sou mulher, sou vendedeira, contribuo para o bem-estar da minha família. Não quero discriminação nem violência doméstica. A família é a nossa base social, onde devem estar assentes os princípios do bem-estar e harmonia. Que ela não seja o foco da violência doméstica. Não permita que uma voz se cale por causa da violência doméstica. Violência não, diálogo sim. Todos que sofrem de violência doméstica devem denunciar. Este é um mal e um crime público.